Antes de qualquer coisa, feche os olhos por um instante e escute isso. O inimigo não queria que você estivesse ouvindo esta oração agora, porque existe algo que ele tem medo que aconteça hoje. Ele sabe que, se Deus tocar sua vida nesta manhã, tudo pode mudar. E é exatamente por isso que houve tanta luta, tanto peso, tanta tristeza, tanto ataque na sua mente. Não era cansaço normal, não era apenas preocupação. Era uma guerra espiritual tentando apagar sua força, sua fé e sua vontade de continuar. Mas você ainda está aqui. Mesmo depois de tantas noites difíceis, mesmo depois de tantas decepções, mesmo depois de chorar escondido, você ainda está aqui. E isso significa que Deus ainda está sustentando sua vida. Existe uma presença espiritual muito forte entrando neste ambiente agora. Enquanto você escuta esta oração, Deus está começando a quebrar correntes invisíveis que estavam travando seus caminhos. Correntes emocionais, correntes espirituais, correntes que estavam sugando sua paz sem você perceber. Porque tem coisas que não são apenas coincidência. Às vezes a tristeza vem sem motivo, o medo aparece do nada, a angústia aperta o peito sem explicação. A vontade de desistir cresce em silêncio. Mas hoje, toda a escuridão será confrontada pela presença de Deus. Hoje o Senhor está entrando dentro dessa batalha. A Bíblia diz em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E talvez ninguém tenha entendido a intensidade da guerra que você enfrentou até aqui, mas Deus entendeu. Deus viu sua alma cansada. Deus viu o quanto você tentou permanecer forte, enquanto tudo dentro de você estava desmoronando. E agora o Senhor manda dizer: você não vai cair. Não importa o tamanho da luta, não importa quantas vezes tentaram destruir sua paz, não importa quantas palavras negativas lançaram sobre sua vida. Hoje, Deus está cancelando ataques invisíveis contra você. Toda seta maligna enviada contra sua mente perde força agora. Toda palavra de derrota cai por terra. Toda inveja escondida, toda perturbação espiritual, toda opressão que roubava a sua alegria, seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Pai amado, visita esta vida profundamente neste instante. Toca este coração cansado. Existe alguém ouvindo esta oração precisando de um milagre urgente. Alguém que chegou no limite emocional. Alguém que tentou ser forte para todos, mas está desmoronando por dentro. Senhor, entra onde ninguém consegue entrar. Curadores escondidas, arranca a ansiedade, remove o medo do amanhã, quebra toda a tristeza profunda. Porque hoje não será um dia comum,
que o Senhor vai restaurar forças perdidas. Hoje será um dia em que Deus vai trazer paz para uma mente cansada. Hoje será um dia em que o céu tocará esta casa. Meu Deus, coloca teus anjos ao redor desta pessoa agora. Guarda esta família, guarda os caminhos dela. Livra de acidentes, notícias ruins, traições e armadilhas invisíveis. Que toda energia pesada saia deste ambiente. Que toda opressão recue. Que toda escuridão desapareça. Porque a tua presença chegou aqui. E quando Deus entra em um ambiente, o medo perde força, a tristeza perde espaço, e o impossível começa a acontecer. Então declare isso com fé agora. Hoje será um dia abençoado. Deus está comigo. Nenhum mal destruirá minha paz. O Senhor está entrando na minha frente. Respire fundo, porque enquanto esta oração continua, o céu já começou a se mover ao seu favor. Pai amado, neste momento eu continuo esta oração, acreditando que o Senhor já começou a agir. Porque quando a tua presença entra em uma vida, até aquilo que parecia impossível começa a mudar. E existe alguém ouvindo esta oração, agora precisando exatamente disso. Uma mudança urgente, uma resposta urgente, um socorro urgente vindo do céu. Senhor, olha para este coração cansado. Existe uma pessoa lutando em silêncio contra pensamentos ruins, ansiedade, medo do amanhã e uma tristeza que ninguém consegue enxergar. Por fora, ela tenta permanecer forte, mas por dentro existe uma alma ferida pedindo ajuda. Meu Deus, não permita que essa dor destrua a esperança desta pessoa. A tua palavra diz em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então entra agora, onde ninguém consegue entrar. Visita os pensamentos desta pessoa, toca as emoções dela, remove o peso que ela carrega escondido, porque existem feridas que ninguém vê, mas o Senhor conhece todas elas. Pai, hoje eu declaro que nenhuma tristeza será maior do que a tua presença. Nenhum medo será mais forte do que o teu poder. Nenhuma luta será capaz de destruir os planos que o Senhor preparou para esta vida. Toda palavra negativa lançada contra esta pessoa perde força agora. Toda maldição, toda inveja, toda opressão espiritual, toda seta lançada contra esta casa, seja quebrada pelo sangue poderoso de Jesus. Senhor, limpa este ambiente agora. Remove toda energia pesada. Tira toda perturbação espiritual. Que a paz do céu invada este lugar neste momento. Que esta pessoa comece a sentir um alívio sobrenatural enquanto escuta esta oração. Porque o Senhor não abandona aqueles que clamam. Talvez ela tenha chorado escondida nos últimos dias. Talvez tenha perguntado em silêncio:
Meu Deus, até quando? Mas hoje o Senhor responde: eu estava cuidando de tudo mesmo quando você não conseguia ver. Pai amado, fortalece esta vida agora. Dá forças para continuar. Dá ânimo para levantar. Dá coragem para enfrentar este dia. Porque o inimigo tentou paralisar esta pessoa através do medo. Mas hoje o Senhor quebra essa corrente. Toda voz dizendo: você não vai conseguir, perde força agora. Toda voz dizendo: acabou para você, cai por terra. Toda mentira lançada na mente desta pessoa seja destruída em nome de Jesus. Porque o Senhor ainda escreve histórias impossíveis. Meu Deus, abre caminhos onde não existe saída. Move situações travadas. Toca na vida financeira desta pessoa. Toca na saúde dela. Toca dentro desta família. Traz reconciliação onde existe briga. Traz paz onde existe confusão. Traz esperança onde só existia desânimo. Senhor, visita também quem está ouvindo esta oração em lágrimas. Existe alguém desesperado por uma resposta. Alguém que já não sabe mais o que fazer. Alguém cansado de sofrer em silêncio. Mas hoje o céu está ouvindo este clamor. E eu declaro pela fé: milagres invisíveis já começaram a acontecer. Porque enquanto muitos enxergam apenas problemas, Deus já está preparando livramentos. Enquanto muitos enxergam portas fechadas, Deus já está abrindo novos caminhos. Enquanto muitos pensam que acabou, o Senhor está começando algo novo. Pai, cobre esta pessoa com o teu sangue poderoso. Guarda ela de acidentes, traições, notícias ruins e armadilhas escondidas. Que nenhum mal tenha força para tocar esta vida. Levanta agora alguém que chegou nesta oração sem forças. Renova alguém que pensou em desistir. Abraça alguém que se sentiu sozinho. Porque hoje o Senhor está dizendo: eu ainda estou cuidando de você. Meu Deus, não permita que essa dor destrua a esperança desta pessoa. A tua palavra diz em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então entra agora onde ninguém consegue entrar. Visita os pensamentos desta pessoa. Toca as emoções dela. Remove o peso que ela carrega escondido. Porque existem feridas que ninguém vê, mas o Senhor conhece todas elas. Pai, hoje eu declaro que nenhuma tristeza será maior do que a tua presença. Nenhum medo será mais forte do que o teu poder. Nenhuma luta será capaz de destruir os planos. Senhor meu Deus, talvez ninguém esteja vendo a intensidade da luta que esta pessoa enfrenta todos os dias.
mas o Senhor vê. O Senhor conhece cada pensamento escondido, cada lágrima silenciosa e cada noite em que ela tentou dormir, mas a preocupação não deixou. Existe alguém ouvindo esta oração, completamente esgotado emocionalmente. Alguém que está cansado de ser forte o tempo todo, cansado de lutar sozinho, cansado de carregar dores que ninguém entende. Mas hoje, o Senhor manda dizer: você não vai carregar esse peso sozinho mais. Pai amado, entra agora dentro desta guerra espiritual, porque existem batalhas que não podem ser vencidas apenas com força humana. Existem dores que só o teu toque consegue curar. Existem correntes invisíveis que só o teu poder consegue quebrar. Então visita esta vida profundamente agora. Remove toda ansiedade, remove todo medo, remove toda tristeza profunda. Arranca toda opressão espiritual lançada contra esta mente, porque o inimigo tentou destruir a paz desta pessoa através do cansaço, da preocupação e do medo do amanhã. Mas hoje o Senhor quebra esse ciclo de sofrimento. A tua palavra diz em João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E é essa paz sobrenatural que eu peço agora sobre esta vida. Uma paz que o mundo não consegue explicar. Uma paz que invade a alma, mesmo em meio às lutas. Senhor, acalma esta mente cansada. Silencia os pensamentos negativos. Apaga toda voz de derrota. Quebra toda palavra maldita lançada contra esta pessoa, porque ela não nasceu para viver destruída pela dor. Ela não nasceu para viver aprisionada pelo medo. Ela não nasceu para desistir. O Senhor tem planos maiores. Pai, entra também na vida financeira desta pessoa, porque existe alguém aflito sem saber como vai pagar contas, como vai sustentar a casa, ou como vai continuar. O medo tem apertado o coração dela em silêncio. Mas hoje eu declaro: o Deus que sustentou Elias no deserto continua sustentando os seus filhos. Onde não existe saída, o Senhor abrirá caminhos. Onde existe escassez, o Senhor enviará provisão. Onde existe desespero, o Senhor enviará socorro. Meu Deus, guarda esta família agora. Livra esta casa de toda inveja, toda confusão, toda energia pesada e toda perturbação espiritual. Que os teus anjos estejam acampados ao redor desta vida neste instante. Toda armadilha escondida seja quebrada. Todo plano maligno seja cancelado. Toda tristeza acumulada saia agora, em nome de Jesus. Senhor, toca também o coração desta pessoa, porque existe alguém ouvindo esta oração, precisando voltar a acreditar. Alguém que perdeu a esperança depois de tantas decepções. Mas o Senhor ainda faz milagres. O Senhor ainda restaura sonhos. O Senhor ainda levanta quem caiu. O Senhor ainda transforma lágrimas em testemunhos.
e eu declaro pela fé: este dia será marcado pela presença de Deus. Este dia será protegido pelo céu. Este dia não terminará da mesma forma que começou, porque enquanto esta oração continua, Deus continua entrando na frente de tudo. Pai amado, neste momento eu peço que o Senhor visite profundamente cada pessoa que chegou até esta oração, carregando feridas escondidas, porque existem dores que ninguém consegue explicar, feridas emocionais que foram sendo acumuladas em silêncio, palavras que machucaram, traições que destruíram a confiança, decepções que enfraqueceram a alma. E aos poucos, o coração foi ficando cansado. Existe alguém ouvindo esta oração agora, tentando continuar forte para todos ao redor, mas por dentro está desmoronando. Existe alguém sorrindo diante das pessoas, enquanto trava batalhas silenciosas dentro da própria mente. Mas hoje o Senhor entra nesse lugar escondido da alma. Hoje, Deus toca exatamente onde a dor começou. Meu Deus, quebra agora toda prisão emocional, toda tristeza profunda, todo vazio, todo peso acumulado, toda lembrança que machuca esta pessoa até hoje. Porque o Senhor não criou esta vida para viver aprisionada pelo sofrimento. A palavra de Deus diz em Salmos 14:7-3: Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Então cura agora, Senhor, cura lembranças dolorosas, cura palavras que ficaram marcadas, cura abandonos, cura rejeições, cura traumas escondidos. Que toda raiz de tristeza seja arrancada agora pelo Teu poder. Pai, existe alguém ouvindo esta oração que já perdeu noites de sono por causa da ansiedade. Alguém que tenta descansar, mas a mente não para. O medo do amanhã aperta o coração, a preocupação sufoca, o desânimo cresce em silêncio. Mas hoje eu declaro: toda ansiedade perde força diante da presença de Deus. Toda angústia sai agora. Todo pensamento negativo seja silenciado. Toda opressão espiritual recue em nome de Jesus. Porque a paz do Senhor está entrando nesta vida agora. Meu Deus, toca também esta casa. Remove toda a energia pesada deste ambiente, toda a confusão, toda a divisão, toda a palavra maldita lançada contra esta família. Que o Teu Espírito Santo visite cada cômodo desta casa neste momento. Que haja paz, que haja proteção, que haja livramento. Senhor, fecha os caminhos do mal. Livra esta pessoa de acidentes, traições, notícias ruins e armadilhas escondidas.
que nenhum plano maligno tenha força para prosperar contra ela. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Pai, levanta agora alguém que pensou em desistir. Existe uma pessoa ouvindo esta oração, dizendo dentro dela: eu não tenho mais forças. Mas o Senhor manda dizer: a minha força vai sustentar você. Então renova esta vida agora, renova a esperança, renova os sonhos, renova a fé, porque esta luta não será eterna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu declaro pela fé: este dia será diferente, este dia será protegido, este dia será guiado pelas mãos de Deus. Onde existia medo, haverá coragem. Onde existia tristeza, haverá paz. Onde existia sofrimento, Deus começará uma restauração. Respire fundo agora, porque enquanto você ouve esta oração, o céu continua trabalhando ao seu favor. Senhor meu Deus, neste instante eu consagro completamente este dia nas tuas mãos. Cada passo desta pessoa, cada decisão, cada caminho, cada lugar onde ela entrar. Vai na frente, Senhor. Porque quando o Senhor entra primeiro, o mal perde força, as armadilhas são quebradas, os perigos são cancelados, e aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Pai amado, coloca teus anjos ao redor desta vida agora. Guarda esta pessoa no trabalho, na rua, dentro de casa e em todos os lugares. Livra de acidentes, livra de pessoas mal intencionadas, livra de toda inveja escondida e de todo ataque espiritual preparado contra ela. A tua palavra diz no Salmo 11:1: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. E é nessa promessa que nós descansamos agora. Porque existe alguém ouvindo esta oração, com medo do que pode acontecer. Hoje, medo de perder algo, medo de receber uma notícia ruim, medo de não suportar mais a luta. Mas hoje, o Senhor está dizendo: não tenha medo, eu estou cuidando de tudo. Pai, entra também na vida financeira desta pessoa, porque existem contas acumuladas, preocupações escondidas e noites mal dormidas causadas pelo medo da falta. Mas o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que abre portas onde ninguém consegue abrir. Então envia oportunidades, abre caminhos profissionais, traz respostas inesperadas, move situações travadas. Que esta pessoa veja a tua mão agindo até nas pequenas coisas. Senhor, toca também nos relacionamentos desta vida. Se existe afastamento, traz reconciliação. Se existe frieza, traz amor novamente. Se existe mágoa,
Remove toda divisão desta família. Remove toda palavra lançada no momento da raiva. Remove todo o ambiente carregado. Que esta casa seja cheia da tua presença. Meu Deus, existe alguém ouvindo esta oração completamente cansado da própria luta. Alguém que já tentou tantas vezes mudar de vida, mas parece que tudo trava. Parece que nada dá certo. Mas hoje eu declaro: todo bloqueio espiritual será quebrado. Tudo aquilo que estava impedindo esta pessoa de avançar perde força agora, em nome de Jesus. Porque Deus não abandonou esta vida, mesmo quando parecia silêncio, mesmo quando parecia demora, mesmo quando parecia impossível. O Senhor continuava trabalhando escondido. Pai amado, derrama agora uma paz sobrenatural sobre este coração. Uma paz que acalma a mente, uma paz que fortalece a alma, uma paz que traz descanso, mesmo em meio às lutas. Que esta pessoa sinta agora o teu abraço espiritual. Porque o Senhor está perto, o Senhor está ouvindo, o Senhor está agindo. E eu declaro pela fé: hoje será um dia abençoado. Hoje haverá livramento, hoje haverá proteção, hoje haverá respostas. Porque quando Deus decide entrar na batalha, nenhuma força consegue impedir a vitória. Pai amado, antes desta oração terminar, eu quero te agradecer, porque o Senhor já começou a agir na vida de quem está ouvindo estas palavras agora. Mesmo sem enxergar tudo, pela fé nós sabemos que milagres invisíveis já começaram a acontecer. Porque o teu poder continua transformando vidas. O teu poder continua levantando os cansados. O teu poder continua restaurando quem estava quebrado por dentro. E existe alguém ouvindo esta oração, sentindo algo diferente agora. Talvez um alívio, talvez uma paz inexplicável, talvez uma força que não sentia há muito tempo. Isso é tua presença, Senhor. Meu Deus, sela esta vida debaixo da tua proteção. Que nenhum mal tenha força para destruir aquilo que o Senhor está restaurando hoje. Toda tristeza profunda cai por terra. Toda ansiedade perde força. Todo medo do amanhã seja arrancado agora. Porque o Senhor está trazendo luz para onde existia escuridão. Pai, eu te peço, não permita que esta pessoa desista dos sonhos que o Senhor colocou dentro dela. Mesmo depois de tantas decepções, continue fortalecendo este coração. Porque ainda existem promessas que irão se cumprir. Ainda existem portas que irão se abrir. Ainda existem milagres preparados pelo céu. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então,
Hoje nós rejeitamos toda palavra de derrota, toda voz que dizia: não vai dar certo, você não vai conseguir. Acabou para você. Porque a última palavra vem de Deus. E se Deus ainda está sustentando você, significa que sua história ainda não terminou. Pai amado, abençoa esta casa agora. Que haja paz neste ambiente, que haja união nesta família, que haja cura emocional, espiritual e física. Visita quem está doente, fortalece quem está cansado, levanta quem caiu, abraça quem se sente sozinho. Que esta pessoa termine este dia sentindo algo que há muito tempo não sentia: esperança. Porque o Senhor está preparando novos começos. E eu declaro pela fé: este dia será marcado por livramentos invisíveis. Este dia será marcado pela proteção do céu. Este dia será marcado pela presença de Deus. Nenhuma arma preparada contra esta vida prosperará. Nenhuma luta será maior do que o teu poder. Nenhuma escuridão permanecerá diante da tua luz. Então, Senhor, toma esta vida completamente em tuas mãos. Guia os passos desta pessoa, protege os caminhos dela, abre portas certas, fecha caminhos perigosos, dá sabedoria nas decisões, dá força nas batalhas. E que, ao final deste dia, ela possa olhar para trás e dizer: Deus esteve comigo o tempo todo. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiamos em ti, descansamos em ti e declaramos juntos com fé: hoje será um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.